Timóteo foi uma figura proeminente na igreja primitiva, um jovem dedicado, cujo legado de fé, obediência e perseverança continua a inspirar cristãos até hoje. Sua jornada, intrinsecamente ligada à do apóstolo Paulo, é um testemunho do poder da educação espiritual, da liderança e do chamado divino. Acredita-se que Timóteo tenha nascido em Listra, uma cidade romana localizada na província da Galácia, na região da Licaônia. Embora Derbe seja uma outra possibilidade, Listra é a mais amplamente aceita como sua cidade natal. Sua linhagem era de dupla herança. Seu pai era grego, enquanto sua mãe, Eunice, e sua avó, Lóide, eram judias devotas. É provável que essas mulheres tenham se convertido ao cristianismo durante a primeira visita do apóstolo Paulo a Listra e Derbe, estabelecendo assim as bases espirituais para a vida de Timóteo. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, ao retornar a Licaônia, o apóstolo ficou profundamente impressionado com o caráter e o crescimento espiritual de Timóteo. Essa admiração culminou na decisão de Paulo de levar Timóteo consigo em sua jornada missionária. Há especulações de que Timóteo possa ter sido escolhido para substituir João Marcos, que havia se afastado da equipe missionária. Independentemente das circunstâncias exatas, esse encontro marcou o início de uma parceria extraordinária que traria frutos imensuráveis para a expansão do cristianismo. Essa relação entre Paulo e Timóteo, longe de ser meramente uma associação de trabalho, evoluiu para um profundo laço de mentor e discípulo comparável a uma relação paterna. O legado dessa colaboração entre dois homens de Deus serve como um exemplo inspirador para a liderança eclesiástica e a vida cristã até os dias atuais. Um episódio marcante no início da jornada de Timóteo com Paulo foi a sua circuncisão. Essa decisão, embora possa parecer surpreendente à primeira vista, foi uma demonstração estratégica e pastoral de Paulo. Visando facilitar a pregação do Evangelho em regiões predominantemente judaicas e evitar barreiras culturais ou preconceitos, Paulo reconheceu a importância desse rito para a aceitação de Timóteo entre as comunidades judaicas. É crucial entender que essa ação não contradiz a firme posição de Paulo contra a obrigatoriedade da circuncisão para os gentios que se convertiam ao cristianismo. A circuncisão de Timóteo foi uma medida contextual e pastoral, não um princípio doutrinário imposto. A Bíblia sugere que a razão pela qual Timóteo ainda não havia sido circuncidado era o fato de seu pai ser grego, o que culturalmente poderia ter levado à omissão desse rito. As Escrituras não detalham a influência religiosa do pai de Timóteo, nem confirmam sua presença ou ausência naquele período. A base espiritual de Timóteo foi firmemente estabelecida desde a infância, graças à instrução dedicada de sua mãe, Eunice, e de sua avó, Lóide. Essa educação resultou em um profundo conhecimento das Escrituras Sagradas, como Paulo mesmo enfatiza. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3, 14 e 15. Ao ser separado para o ministério, Timóteo recebeu a imposição de mãos e orações de Paulo e dos presbíteros locais. Esse ato simbólico confirmou seu chamado e a outorga de um dom espiritual que o capacitou para as tarefas ministeriais que lhe seriam confiadas. O livro de Atos dos Apóstolos retrata Timóteo como alguém muito querido e respeitado pelos membros da igreja, demonstrando a qualidade de sua conduta e testemunho. A conduta de Timóteo era exemplar, não apenas dentro da comunidade cristã, mas também perante a sociedade em geral.
Sua reputação de integridade e bom testemunho se estendia para além de sua cidade natal, alcançando outras comunidades como Icônio. Essa postura não foi acidental, mas sim o fruto de um aprendizado contínuo e uma vida de dedicação. Um aspecto notável da liderança de Timóteo foi sua humildade e capacidade de ser liderado. Embora possuísse o preparo necessário para sua missão, ele se apresentava na narrativa bíblica como um discípulo fiel a Paulo, demonstrando submissão e respeito pela autoridade espiritual. Não há registro de Timóteo agindo de forma desobediente, rebelde ou queixosa. Pelo contrário, ele é apresentado como um exemplo de que um grande líder deve, antes de tudo, ser um grande liderado. Sua atenção e prontidão em cumprir as ordens recebidas o prepararam para se tornar um obreiro fiel e um evangelista eficaz, contribuindo significativamente para o avanço da igreja primitiva. Timóteo desempenhou um papel crucial como porta-voz de Paulo em diversas situações e participou ativamente de inúmeros empreendimentos missionários. O capítulo 16 de Atos narra sua jornada ao lado de Paulo, Silvano e, posteriormente, Lucas, evangelizando diversas províncias e alcançando a Europa. Embora sua presença em Filipos e Tessalônica não seja explicitamente mencionada, é altamente provável que ele estivesse presente. No capítulo 17 de Atos, Timóteo e Silas são deixados em Bereia por Paulo para dar continuidade ao trabalho evangelístico. Posteriormente, Timóteo reencontra Paulo em Atenas e é enviado a Tessalônica para fortalecer os irmãos ali. Sua jornada continua em Corinto, onde leva notícias a Paulo. Mais tarde, Timóteo está em Éfeso com Paulo durante a terceira viagem missionária do apóstolo. Há especulações de que ele tenha acompanhado Paulo de Corinto até Éfeso e depois até Cesareia em direção a Jerusalém. Uma de suas missões mais significativas foi levar a primeira epístola de Paulo à igreja de Corinto. Após cumprir essa tarefa, ele retorna a Éfeso. Em seguida, Timóteo é enviado à Macedônia para preparar o caminho para a chegada de Paulo. Paulo também expressa o desejo de enviá-lo a Filipos, motivado por sua preocupação com os crentes daquela cidade. Após a primeira prisão de Paulo, Timóteo é deixado em Éfeso para suprir as necessidades da igreja local. Sua presença é confirmada ao lado de Paulo na Macedônia, quando a epístola de 2 Coríntios é escrita. Ele também está em Corinto, quando Paulo redige a epístola aos Romanos. Mais tarde, está presente durante a escrita das epístolas aos Colossenses, Filipenses e Filemon. O carinho de Paulo por Timóteo, comparável ao de um pai por um filho, é evidente nas Escrituras. Durante sua última prisão em Roma, Paulo expressa o desejo de ser visitado por Timóteo antes do inverno. A localização exata de Timóteo nesse período não é clara, assim como não se sabe se ele conseguiu ver Paulo antes de seu martírio. Timóteo iniciou seu ministério em tenra idade, enfrentando desafios que incluíam uma possível timidez, dificuldades de expressão e saúde frágil. Embora haja uma tradição que o identifica como o primeiro bispo de Éfeso, essa afirmação é contestada devido à sua estadia temporária na cidade e à posterior presença do apóstolo João. Com o apóstolo João residindo em Éfeso, é improvável que Timóteo tenha sido o líder principal da igreja. Timóteo se destacou por sua firmeza contra falsas doutrinas e heresias, especialmente em Éfeso. Acredita-se que ele também tenha sofrido martírio. As epístolas de Paulo a Timóteo contêm exortações e conselhos práticos valiosos para a liderança e o ministério, servindo como um guia atemporal para líderes e igrejas. Em suma, Timóteo foi um servo dedicado, um líder fiel e um exemplo de como a juventude, a humildade e a instrução bíblica podem capacitar um indivíduo para um serviço impactante no reino de Deus.